Tito, capítulo 2. Nós iremos ler, meus amados, do verso 11 ao verso 15. Tito 2, logo após a segunda carta a Timóteo, vem Tito, capítulo 2, versos 11 ao 15, meus irmãos. Nós estamos numa série de sermões aqui em Tito. Hoje nós concluiremos o capítulo 2. Tito 2, do 11 ao 15. Diz assim, meus irmãos: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nosso Deus, queremos pedir que o Senhor possa aplicar a tua palavra que acabamos de ler esta noite à vida do teu povo aqui presente, Senhor. À vida de quem nos ouve neste momento. Meu Pai, que o Senhor seja glorificado na vida da igreja. Que a palavra que aqui será exposta glorifique o nome do Senhor. Nós assim pedimos, ó Deus, certos de que o Senhor nos ouve. No santo nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Irmãos, necessitamos compreender as consequências da salvação já nessa vida. O que significa isso? Quais são as consequências de um cidadão ou uma cidadã do céu viver nesse mundo? O que mudou? O que aconteceu de diferente na nossa vida que não somos mais os mesmos de antes do Senhor nos salvar em Cristo? Então, nesse texto, meus amados irmãos, é apresentado a nós os benefícios da graça salvadora de Deus que um dia entrou na nossa vida, que um dia nos trouxe para Deus. E o Senhor fez isso em Cristo. Amados, a carta a Tito, ela recebe o nome do seu destinatário, todavia o autor dela é o apóstolo Paulo, e juntamente com a primeira e a segunda cartas a Timóteo, elas formam o que nós chamamos de as epístolas pastorais. O apóstolo Paulo se preocupou com esses dois pastores jovens que estavam à frente de igrejas diferentes. Enquanto Timóteo estava numa grande metrópole, num grande centro urbano que era Éfeso, Tito estava coordenando várias igrejas em cidades menores, numa ilha chamada Creta. Mas a igreja é a mesma, independente de onde ela esteja localizada, independente da quantidade de membros, independente se ela está reunindo-se em um templo suntuoso ou se ela está reunida debaixo de uma árvore. Ali está a igreja pela qual Jesus morreu.
O que nós temos, meus irmãos, não nos torna diferentes uns dos outros enquanto servos de Deus. Nós somos um em Cristo. Então, o apóstolo Paulo tem a preocupação de ajudar esses jovens pastores, que, aliás, aprenderam e caminharam muito tempo com o apóstolo Paulo. E o propósito dele, meus amados irmãos, era incentivar tanto a Tito quanto a Timóteo a cuidarem da igreja de Deus. Especificamente a Tito, o objetivo era que ele completasse, como nós já vimos em sermões anteriores, a organização das igrejas na ilha. Haviam várias congregações. Paulo diz a Tito, olha, ordena presbíteros, homens comprometidos com a palavra de Deus, que testemunhem verdadeiramente do Evangelho. Ordena eles ao ministério, para que cuidem da igreja de Deus. Você, Tito, cuide de si mesmo e também da doutrina. Meus irmãos, então, o objetivo era que Tito completasse a organização das igrejas na ilha, bem como confrontar os falsos mestres, os judaizantes que estavam ali presentes, tentando desviar a fé, principalmente dos iniciantes, dos irmãos novos convertidos. E, meus amados irmãos, algumas verdades são centrais nessa carta a Tito. Por exemplo, a igreja ela deve ser organizada com líderes qualificados, dedicados, comprometidos com a oração, com a doutrina. A igreja, meus amados irmãos, ela deve continuar proclamando o evangelho independente das dificuldades. Algumas responsabilidades gerais devem ser compartilhadas com todos os crentes. É outro assunto importante também na carta. Toda a conduta cristã deve apoiar-se no trabalho salvador de Deus em Cristo. Então, estes assuntos que são centrais aqui nessa pequena carta, apenas 3 capítulos, mas de uma riqueza, meus irmãos, grandiosa para a igreja, para o povo do Senhor. Sabemos que o apóstolo Paulo, em algum tempo, entre 62 e 64 a.C., escreveu essa carta a Tito, objetivando isso que nós já falamos. E aqui no verso 11, eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. No verso 11, eu acabei lendo os dois. A graça de Deus, meus amados irmãos, é o tema central. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça, meus irmãos, é a compaixão de Deus pelos pecadores que eles não merecem. É a compaixão de Deus por nós, que um dia nos alcançou em Cristo. E o próprio Jesus Cristo é a graça encarnada, a dádiva graciosa de Deus à humanidade pecaminosa, caída, pervertida. Esse verso, ele não está ensinando o universalismo, quando diz que essa graça se manifestou salvadora a todos os homens. O verso não está afirmando que todos serão salvos. Não. Embora o sacrifício de Cristo ele seja completo, cabal, ou seja, ele alcança todos os pecadores, o efeito desse sacrifício, ele dá-se, ele acontece na vida daqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus para a vida eterna, os eleitos, aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo. Então, meus amados irmãos, o que o texto está dizendo aqui
é que essa graça ela está disponível a todo e qualquer pecador. Embora o resultado dela, que é a salvação, seja na vida dos eleitos. Daqueles onde foi encontrado arrependimento dos pecados e fé em Jesus para a vida eterna. Aqui, meus amados irmãos, todos os homens é a humanidade em geral e não uma categoria, não como um indivíduo. A graça de Deus pode alcançar, meus irmãos, qualquer pecador. Somente os que foram alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus, arrependidos de seus pecados e crendo em Cristo para a salvação, é que são, de fato, salvos. A igreja. Jesus morreu pela sua igreja. O sacrifício dele alcança o mais vil pecador. Embora o efeito desse sacrifício esteja sobre aqueles que creem nele, que se arrependeram dos seus pecados. E o 12 continua, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Meus irmãos, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus que se manifestou a nós em Cristo Jesus, nos salvando, ela também nos educa. E aqui, meus amados irmãos, a palavra educar vem do grego paideu, que significa treinar crianças. Criar, educar, disciplinar. Então, o sentido do termo, educando-nos, é treinar com vigor. É treinar com rigor. A graça divina traz consigo um treinamento ético e disciplinar, meus irmãos, objetivando na vida dos eleitos de Deus um testemunho e um estilo de vida que glorifica a Deus. Em outras palavras, uma vida piedosa, uma vida de dedicação ao Senhor. É para isso que Jesus nos educa, nos ensina na sua palavra. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Meus amados irmãos, renegadas. Já vimos o significado do termo educando-nos, agora renegadas. Vem lá do grego arneomai, que significa rejeitar, repudiar, negar. O que é que nós devemos repudiar, rejeitar e negar, meus queridos? A impiedade e as paixões mundanas. Se a graça de Deus nos educa para que tenhamos uma vida que glorifica a Deus, uma vida piedosa, essa mesma graça também nos conduz, nos leva a renegar, a dizer não, a repudiar aquilo que não diz respeito a nós que servimos a Deus. Ou seja, a impiedade e as paixões mundanas. Irmãos, a salvação, o novo nascimento, é a maior ação transformadora que um ser humano pode experimentar. Por mais que a vida de alguém tenha acontecido uma mudança que a gente chama de 360 graus, uma volta no círculo completa. Por maior que tenha sido a mudança na vida de alguém, fulano, há 60 anos ele vivia nas drogas e agora abandonou. Cicrano sempre viveu uma vida bêbado, viciados nas drogas, no cigarro, mas depois de 70 anos, mudou.
Isso não se compara, irmãos, ou qualquer outra transformação que uma pessoa possa fazer, possa experimentar, não se compara ao ato de Jesus salvar alguém. Transformar a vida dessa pessoa, fazer ela nascer de novo da água e do Espírito. Nada pode se comparar. Nada que o ser humano possa experimentar nesse mundo se compara àquilo que Jesus já fez, a obra da salvação na minha e na sua vida, e que Ele há de fazer na vida de tantos outros. Por isso Ele não veio ainda. Irmãos, é produzida uma forma de vida. Atitudes são mudadas, na qual o poder e a dominação do pecado é quebrada. A impiedade, que nós devemos negar, repudiar, dizer não, como diz aí a palavra, ou o verbo renegar, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. O que é a impiedade? A impiedade, meus irmãos, é uma vida caracterizada por muitíssimos vícios, por ações pervertidas. Isso é a impiedade. É quando a pessoa já se acostumou com o pecado. A impiedade é quando corremos para o pecado. E a impiedade não deve ser admitida no meio do povo de Deus. O povo de Deus peca, mas ele não é mais ímpio. O que é a impiedade, como nós acabamos de dizer? É quando, meus amados irmãos, o amor pelo pecado é tão grande que a pessoa não vive mais sem aquela prática. É necessária uma ação de Deus, uma intervenção divina para mudar a pessoa. A igreja, ela pode pecar, ela peca. Pode pecar não que ela queira, mas no sentido de que ela ainda tem uma natureza pecaminosa. A igreja ainda peca, mas ela não é iníqua. E se a iniquidade, porventura, se instaurar no meio do povo de Deus, Deus traz juízo. Deus traz juízo. A impiedade ou iniquidade, meus irmãos, é então essa vida caracterizada por muitíssimos vícios, por ações pervertidas. Então a graça de Deus nos educa, primeiro para que vivamos para a glória do Senhor. E também para que neguemos, para que possamos dizer não à impiedade, à iniquidade. Bem como as paixões mundanas, que são os maus desejos da carne e dos pensamentos. Isso tudo deve ser repudiado e rejeitado, meus irmãos. Pois assim como a criança aprende o que lhe foi ensinado, assim também o povo exclusivamente de Deus aprende e pratica com a graça os princípios e os valores da palavra de Deus. Lembremos-nos, irmãos, a graça maravilhosa do Senhor nos educa a termos uma vida piedosa. Mas também ela nos educa para que renegadas, ou seja, rejeitemos, repudiemos a impiedade e as paixões mundanas. Em suma, meus irmãos, o verdadeiro ensino, a verdadeira aprendizagem da palavra nos conduz a repudiar e a rejeitar o caminho do pecado. Em suma, esse é o resumo dos versos 11 e 12. Isso na vida dos eleitos, da igreja, aqueles a quem a salvação de Deus já foi dada. Esse ensino e aprendizagem, meus amados irmãos, é operado no nosso interior pelo Espírito Santo, que sempre nos conduz à palavra, que nos conduz à oração, à comunhão, o partir do pão. Ele muda as nossas vidas, nos torna sensatos, age no nosso temperamento, nos torna sóbrios, sérios. E sérios aqui não é o sentido de cara fechada, mas de pessoa correta, de pessoa reta, que preza pelo que é justo. Porque o nosso Deus é justo. E foi quem nos justificou em Cristo. A justiça, meus irmãos, evidencia-se em atitudes e também
em palavras. A piedade passa a ser, ou passamos a viver piedosamente, uma vida de reverência para com Deus, de adoração verdadeira, de dedicação a Ele. E o verso 13 continua dizendo: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Irmãos, o início desse verso está falando da segunda vinda. Aguardando o quê? A bendita esperança. Todo cristão verdadeiro, ele aguarda a volta de Jesus. Aguardando a bendita esperança. Está nos falando da segunda vinda de Jesus Cristo. E a manifestação da glória do nosso grande Deus. Ou seja, a ressurreição, o corpo glorificado dos verdadeiros crentes. Que virá naquele grande dia quando Jesus retornar. Irmãos, essa expectativa da volta de Jesus afeta positivamente a vida de todo crente. Afeta positivamente a nossa comunhão com Deus, com os irmãos, com o mundo. Ou o modo como lidamos com o mundo, na verdade. E a nossa comunhão com Deus e com a igreja. Sabemos que nosso Senhor vai voltar. Ele vai voltar. Esteja eu aqui ou não, mas ele vai voltar. Porque ele afirmou que foi preparar lugar e no devido tempo, quando tudo estivesse pronto, ele voltaria. Meus amados irmãos, e essa expectativa minha e sua afeta-nos positivamente. Porque não mais amamos esse mundo, não mais pertencemos a esse mundo, mas amamos a Cristo, pertencemos a Cristo. Compreendemos o significado da salvação de Deus na nossa vida. Mesmo estando em um mundo pecaminoso, caído, pervertido, nós já ecoamos um pouquinho, pelo menos, do que é a eternidade, no nosso testemunho, nas nossas atitudes, na maneira como lidamos com os negócios, com as pessoas. O Espírito Santo, meus irmãos, vai sempre nos levar a testemunhar de Jesus. É o que nós estamos estudando lá em Atos, não é? Testemunhar. A principal ação do Espírito Santo é nos levar a testemunharmos de Jesus, de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele faz. Meus irmãos, a volta de Jesus Cristo é o desejo maior que qualquer um outro na vida cristã. E caracteriza os verdadeiros crentes. Eles ansiosamente aguardam a volta do Senhor. O oposto a isso é o secularismo. Se eu não amo meu Senhor e a sua volta, eu vou estar amando o mundo. E a palavra do Senhor nos diz que nós não podemos amar a Deus e ao mundo. Ou nos devotamos a um ou ao outro. Amaremos a um e viraremos as costas para o outro. Se nós amamos a Deus, meus irmãos, nós não amamos o mundo. E aquilo que o mundo oferece. E entenda, eu não estou dizendo que você tem que ser um extraterrestre, se isolar, não é isso. Mas a forma como vivemos nesse mundo mostra claramente que os nossos valores e os nossos princípios são voltados para Deus. Não é a cultura, não é o que reina no nosso tempo quem diz o que nós acreditamos, o que nós valorizamos, o que nós temos afeição. Pelo contrário, tudo isso já nos é ensinado na palavra. Já nos é dito, meus amados irmãos, nas Escrituras. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então falamos que a primeira parte desse verso fala sobre a vinda de Jesus, a segunda sobre a glorificação, aquilo que ele vai fazer com os crentes, e por fim diz do nosso grande Deus e Salvador
Jesus Cristo. E essa, meus amados irmãos, é uma das mais claras afirmações do Novo Testamento sobre a divindade de Jesus. Ele é Deus. Inclusive, no original grego, é assim que está lá no texto. Cristo é chamado de nosso grande Deus, o que é repetido também em outros textos do Novo Testamento. Irmãos, o engano das seitas que pervertem a pessoa e a obra de Jesus Cristo, bem como do Espírito Santo, não vai penetrar na vida e nem no lar daqueles que já foram ensinados pela palavra. O engano das seitas que pervertem a vida e a obra de Jesus Cristo, bem como do Espírito Santo, não pode penetrar na vida daqueles que já foram ensinados pela Escritura, e nem a casa deles. Nós temos seitas em nossa cidade que pervertem a pessoa de Jesus, que dizem que ele foi apenas um grande profeta, que ele não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, é uma força. Não. Não é assim que diz as Escrituras. O que ela diz é que Jesus é Deus. O que ela afirma é a Santíssima Trindade. Nós já experimentamos, irmãos, as consequências da salvação. E devemos viver de tal modo que nosso Deus seja glorificado nas nossas vidas. Chegamos assim no verso 14 que diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, o qual a si mesmo se deu por nós. Aí você tem que voltar no verso 13 para saber quem é esse que a si mesmo se deu por nós. O nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É o finalzinho do verso 13. O que ele fez? O qual a si mesmo se deu por nós. Para quê? Remir-nos de toda iniquidade. Para isso Jesus morreu. Jesus morreu para que fôssemos perdoados os pecados, para que não vivêssemos mais na iniquidade. Olha que coisa maravilhosa. Jesus não morreu, irmãos, pelos meus sonhos, para me enriquecer. Jesus não morreu para que eu seja feliz. Jesus morreu para remir-me, ou remir-nos, igreja, da iniquidade. A iniquidade não pode reinar na nossa vida. O pecado não pode reinar na nossa vida, nem nós podemos ter um estilo de vida iníquo. Já dissemos que a iniquidade é a prática contínua do pecado. É viver para o pecado, é amar o pecado. Nós ainda pecamos, mas não somos mais iníquos. Disso Jesus nos remiu. É o que está dizendo o verso. O qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade. Cristo livremente, meus irmãos, se deu como substituto para os pecadores. Depois disso, o verso declara dois propósitos. Dois propósitos para a morte de Cristo. Primeiro, a fim de remir-nos de toda iniquidade. E aqui, a palavra enfatizou o individual. Cristo pagou o preço necessário a fim de libertar seus servos dos pecados. O que é remir? Vem lá da palavrinha em grego, lutro, que significa libertar um cativo mediante o pagamento de um resgate. O preço da vida de sangue de Cristo para satisfazer a justiça de Deus foi necessário para que eu e você fôssemos libertos da iniquidade. Jesus comprou-nos com a sua vida quando derramou o seu sangue. Pagou um resgate com a sua própria vida. E lembre-se, a iniquidade é a prática contínua e consciente de pecados. Disso Jesus nos remiu.
nos salvou. Ainda pecamos, mas não mais vivemos em iniquidade. Segundo, meus irmãos, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. É o que diz o finalzinho do verso. Aqui a palavra focaliza a igreja. Se na primeira parte, quando diz que ele nos remiu da iniquidade, fala do pessoal, aqui fala do comunitário. Quando nós lemos, a fim de remir-nos de toda iniquidade, aqui a palavra enfatiza o individual. E a continuação do verso diz, para purificar para si um povo exclusivamente seu. Aqui a palavra focaliza o comunitário, a igreja. Ou seja, meus queridos, Cristo purifica indivíduos de seus pecados, para que juntos possam constituir o seu povo especial, pelo qual ele morreu e ressuscitou. O povo a quem ele salvou. Salvou de quê? Do juízo final, que virá, que sucederá a segunda vinda. Quando falamos de salvação, é que Jesus, irmãos, nos salvou do juízo de Deus que está por vir, da ira de Deus, justa, santa, correta. Purificar é uma operação mística do Espírito Santo em nosso íntimo, mediante a qual nossa conduta é moldada de acordo com a palavra do Senhor. Então lembre-se, Jesus morreu, conforme diz aí no verso 14, a fim de remir a mim e a você da iniquidade. Ou seja, não vivamos na prática consciente, deliberada de pecados. Ele morreu também para purificar para si mesmo um povo, ou seja, a igreja, exclusivamente seu. E esse povo, meus amados irmãos, ele é zeloso de boas obras. A igreja é esse povo exclusivo, especial, em virtude do decreto de Deus e confirmadas pela graça da salvação que eles aceitaram em Cristo. As boas obras, irmãos, são as atitudes aprovadas por Deus. É o bom testemunho da igreja. As boas obras, elas são as consequências da salvação, não a causa. Então, a igreja é caracterizada por ser zelosa de boas obras. Assim como o Israel temente a Deus, lá do Antigo Testamento, era zeloso da lei. E assim, meus amados irmãos, chegamos no verso 15, onde é finalizado o capítulo 2 da carta a Tito. O que diz? Dize estas coisas, exorta e repreende também, com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Dize, exorta, repreende. Irmãos, esses três verbos identificam a necessidade de proclamação, de aplicação e correção por meio da palavra de Deus. Dize, fala, exorta, confronta, repreende, mostre o que está errado. O objetivo, irmãos, é levantar aquele que caiu. É reerguê-lo, redarguí-lo, levantá-lo, para que se arrependa do seu pecado, se volte para Deus. Isso deve ser feito por meio do que diz, do que ensina a palavra do Senhor. Dize, exorta e repreende, com toda a autoridade. Ninguém te despreze. A autoridade, meus amados irmãos, para dar ordens às pessoas na esfera espiritual provém somente da palavra de Deus. Ela
é quem diz o que deve ser feito. A rebelião contra a verdade tem de ser tratada. Ninguém te despreza. Apesar da idade de Tito, e também podemos dizer Timóteo, talvez por volta dos 40 anos, 35, 40, já estavam ali à frente de igrejas. Eles recebem uma responsabilidade grande, meus irmãos, de pastorear o rebanho de Deus. E o Senhor os chamou para isso. E eles foram porque entenderam que para isso foram chamados. E eles, ao pastorearem a igreja de Deus, o fazem com dedicação, com comprometimento, com zelo. E, consequentemente, deveriam ser respeitados pela igreja. Ninguém te despreza. Paulo vai dizer algo também na mesma perspectiva a Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o padrão no amor e na justiça. Irmãos, o testemunho daqueles que estão à frente da igreja de Deus é algo esperado pela igreja. Um testemunho que aponta para Jesus, para a cruz. E isso gerará o respeito. Assim é concluído o capítulo 2, meus irmãos. E nesse texto que lemos nessa noite, do verso 11 ao 15, também concluindo o sermão, nós aprendemos que a vida cristã, ela implica a nós em buscar, a partir da palavra de Deus, o imensurável valor da salvação em nossas vidas. Nós temos vivido neste mundo como cidadãos dos céus. A nossa vida nesse mundo, ela ecoa um pouco do que é a eternidade. Nós necessitamos disso. Segundo, meus irmãos, a vida cristã piedosa caracteriza os eleitos de Deus. Uma vida de dedicação ao Senhor. E isso é uma ação do Espírito Santo no nosso interior. A busca por ter e manter uma vida piedosa é responsabilidade pessoal de cada crente, de cada irmão, cada irmã. Terceiro, meus amados irmãos, a volta de Jesus Cristo é mais desejável do que qualquer outro algo desse mundo para o povo de Deus. Nosso Senhor vai voltar. A nossa pátria não é aqui. Ela é celestial. Claro que nós temos deveres, responsabilidades enquanto cidadãos do nosso país. Mas a nossa pátria maior é o céu. A nossa pátria que será eterna é o céu de glória. Aqui vai passar 50, 60, quem sabe 80, 90 anos. Mas, meus amados irmãos, no céu não vai ser isso. O céu é a eternidade. A eternidade. Por fim, meus queridos, Jesus Cristo trará a glorificação a seu povo. Ou seja, naquele grande dia, quando ele voltar, a palavra do Senhor diz que nós, os que estivermos vivos, teremos nossos corpos transformados. Aqueles que já dormiram, que já morreram com Cristo, serão ressuscitados com esse corpo glorificado. E esse corpo é semelhante ao de Jesus, que ele se encontra até hoje, à destra, à direita de Deus Pai. O corpo da ressurreição. O corpo que ele apareceu aos discípulos depois de ressurreto. Jesus trará a glorificação ao seu povo, e nenhuma imaginação é capaz de explicar o bendito futuro do povo escolhido de Deus. A nossa salvação, irmãos, é grande, acima de qualquer suposição presente. Por mais que pensemos o quão maravilhoso será o céu, as nossas expectativas estão aqui. É muito maior.
é muito maior do que nós imaginamos. Muito melhor. A palavra do Senhor diz que as coisas que Deus tem reservadas para aqueles que o amam, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem penetrou em coração. Então, por mais que imaginemos o quão grandioso, o quão maravilhoso será estarmos diante do nosso Deus eternamente, está além, irmãos, do que nós pensamos. Que o Senhor aplique essa palavra, queridos, à nossa vida pelo seu Espírito. Vamos nos pôr de pé, vamos orar mais uma vez. Após a oração, nós daremos continuidade com a ceia do Senhor. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de mais uma vez ouvirmos a Tua palavra. Acerca, Senhor, dos efeitos, das consequências, da salvação do Senhor em nossa vida, estando nós ainda neste mundo caído. Ó Deus, nos ajude a viver para a glória do Teu nome santo. Nos ajude a ter uma vida cristã piedosa de dedicação ao Senhor, rejeitando, renegando a impiedade, as paixões mundanas, Senhor, mas vivendo para a glória do Teu nome santo. Pai, nós oramos a Ti, pedindo que apliques esta palavra à vida do Teu povo aqui reunido, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. E amém, Jesus. Aleluia.